Nós teremos aqui o professor doutor Bruno Campelo. É um pesquisador, um cientista, que realizou um trabalho importantíssimo com dados do Ministério da Saúde. Esse trabalho é um trabalho inédito, do mais alto interesse da sociedade brasileira, e vai trazer as evidências científicas, concretas, os números da Covid-19 no Brasil. Então, boas-vindas ao professor Dr. Bruno Campelo. Pedir a nossa área técnica para a projeção dos slides do professor Bruno. Professor Bruno, é uma grande honra aproveitar para, na sua pessoa, cumprimentar a uma pessoa que eu tenho certeza que tem um orgulho imenso, que é o professor Fernando Campelo, que ajudou de forma fundamental nesse trabalho com seus conhecimentos, e é pai do professor Bruno Campelo. Imagina a honra, eu tenho filhos, de ter um filho realizando esse trabalho tão relevante para o Brasil. A doutora Ruth Costa e ao doutor Ricardo Ariel Zimmermann, que também trabalharam assiduamente nesse trabalho. Eu vou passar a palavra para o senhor, doutor Bruno, e vamos que vamos. Aonde o senhor achar melhor. Aqui, acho que aqui o senhor consegue, daqui, né, professor? O senhor consegue? Ok. Boa tarde a todos. Agradeço as gentilíssimas palavras. Isso aqui é o resultado de um trabalho de mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, que a gente começou a analisar dados desde o início da pandemia. E eu acho que talvez a apresentação fale mais por si mesma do que eu contar os causos de como foi que nós chegamos até aqui, certo? Porque basicamente é o seguinte: essa aqui é a equipe que direto e indiretamente participou dos elementos desse trabalho. Os dois de baixo são muito importantes, porque são as únicas 2 pessoas com formação na área de saúde dentro da equipe, porque eu sou psicólogo, meu pai é engenheiro. Mas vamos chegar aos finalmente. O nosso objetivo aqui, com essa análise de dados, é o seguinte: a pandemia teve uma trajetória no país e continua tendo nesse restinho. E essa trajetória é um aumento e diminuição de casos e mortes. E o que a gente quer fazer queremos entender essa trajetória, como foi que ela aconteceu, e quais são as coisas que influenciaram nessa trajetória. E a gente quer fazer isso usando apenas lógica e evidências. Ou seja, eu não quero mostrar nada que seja baseado em opinião, certo? Tem que ser tudo baseado em dados bem concretos. E evitando ao máximo subjetivismos, tendenciosidades e sofismos, como, por exemplo, o argumento por autoridade, o argumento por popularidade, ou ataques pessoais, ou coisas dessa natureza. Eu quero só que dados e matemática falem. Para fazer isso, é preciso ter uma abordagem específica, é preciso ter um olhar específico nos números. Esse olhar, quando se trata de um fenômeno complexo, como a Covid-19 e a pandemia, e como ela acontece no país, você tem que levar em consideração a dinâmica, que é como as coisas mudam com o tempo. Você tem que levar em consideração múltiplos elementos, e não apenas um só, ou 2, ou 3. Você tem que levar em consideração como é que o que aconteceu hoje afeta o que acontece amanhã, ou seja, a relação causal. E você tem que fazer isso de maneira situada. Por exemplo, trabalhando com dados pela data de ocorrência e não pela data de notificação. Então, isso são alguns preâmbulos necessários. Bom, eu não sei quantas pessoas estão familiarizadas com o modelo SR, mas ele é o modelo das epidemias e, consequentemente, das pandemias. É um modelo matemático que descreve, entre outras coisas, a trajetória de casos e mortes ou de infectados ao longo do tempo. Pelo modelo SR, que é extremamente preciso e funciona para todo tipo de doença infecciosa, este gráfico deveria representar o padrão evolutivo de casos e mortes no Brasil ao longo do tempo. Mas o que a gente teve foi isso aqui. Os casos estão aqui em azul, as mortes estão em vermelho. Aí,
Por que um padrão que parece tão diferente, né? Por que isso aqui está tão... um formato tão distinto do modelo SR? Já antecipando a resposta, o motivo é que, primeiro, aquela curva do modelo SR foi reiniciada múltiplas vezes. E tem um segundo motivo, é que certas forças, certos acontecimentos atuaram sobre a curva e distorceram essa curva de maneiras específicas. Aí, essa aqui são as nossas fontes dos dados. O doutor Antônio Jordão mencionou que a gente usou dados do Ministério da Saúde, sim. A gente pegou as mortes e casos por dado de ocorrência a partir do sistema STRAG, do Open Data SUS, mas a gente pegou dados de todo qualquer lugar que tivesse dados abertos, dados a nível nacional. Então, pegamos do sistema Fiocruz de Zeito, pegamos a prevalência das variantes, pegamos o percentual de pessoas que ficou dentro de casa da empresa em loco, o tempo a mais passado dentro de casa da Google. A gente pegou a taxa de vacinação no Brasil, por incrível que pareça, do consórcio da imprensa, porque dava mais fácil de baixar do que do sistema do governo. Vendas de hidroxicloroquina, a gente pegou do site da Anvisa, e uma coisa chamada Stringency Index, do Our World in Data. E a ideia é a gente relacionar todas essas coisas para tentar entender o que foi que aconteceu com a pandemia aqui no Brasil. Aí a primeira coisa é o seguinte. Deixa eu ver se... Alguém sabe como é que liga isso? Que fica andando para lá e para cá. Não tem botão. Se tivesse um botão liga... Bom, tô vendo. Peraí. Acho que agora achei. Obrigado. Ok, é o seguinte. Gráficos em 3 dimensões podem assustar um pouco, certo? Mas isso aqui é relativamente simples. Isso aqui é um gráfico... Opa! Eu não vi que tinha um vão aqui embaixo. Ok, é o seguinte. Aqui no canto, nesse gráfico, nós temos tempo, isolamento social e mortes futuras por Covid-19. Isso aqui é uma relação, a gente está analisando qual é o impacto de você ter mais pessoas ou menos pessoas dentro de casa nas mortes por Covid-19. E como a gente disse que a análise tem que ser dinâmica, estamos considerando o tempo também. Aí surgiu esse gráfico. Cada bolinha aqui é um dia. Essa coisa colorida é a superfície matemática que descreve o padrão das bolinhas. O que essa curva aqui está nos dizendo é que você tem trajetórias distintas para as mortes em função do nível de isolamento social. Aí, se você pegar aqui embaixo, nesse ponto aqui, você vê essas curvas azul, laranja e roxa, certo? Essas são 3 curvas da evolução das mortes por Covid-19 ao longo do tempo. E o que vocês podem observar é o seguinte, é que quanto maior for o percentual de pessoas que permanece dentro de casa, mais alta a curva vai ficando, mais cedo o pico da curva chega, e maior a área debaixo da curva, quer dizer, maior a quantidade total de mortos acumulados. Alguém se lembra do achatar a curva, que se falava no ano passado, né? O que se conseguiu foi o exato oposto. Todas as coisas que queríamos que acontecessem, aconteceram o exato oposto, como consequência do isolamento. Aí, esse gráfico aqui, também é um gráfico meio poluído, mas vou mostrar o seguinte. Esta curva vermelha seria a trajetória de mortes no Brasil de acordo com o modelo SR. Essa curva aqui foi extrapolada pelo meu pai, que é um perito em sistemas dinâmicos, e a gente pegou os dados das mortes no Brasil até 13 de março de 2000, mortes futuras no Brasil, extrapolando a partir dos dados que a gente tinha no Brasil até 13 de março, porque até lá não houve intervenção de medidas restritivas no governo. As medidas restritivas só começaram a ser anunciadas a partir dessa data.
tanto no governo federal quanto nos estaduais. E aí se analisou quais eram as mortes 40 dias depois. Aí surgiu esse padrão aqui, vermelho. Certo? Aí vocês podem observar o seguinte, mas isso aqui é uma projeção do modelo. O que foi que aconteceu mesmo? O que aconteceu mesmo foi essa curva azul. E aí vocês podem ver que tem 2 excedentes de mortes ali, né? Esse primeiro excedente, aqui a curva extrapolada, esse primeiro excedente pode ser atribuído ao isolamento social. A gente já viu, pela análise anterior, que níveis mais altos de isolamento social estão relacionados a maior quantidade de mortes. E aqui a gente pode ver, nessa curva laranja, é o isolamento social, a gente pode ver que quando há um pico de isolamento social, 40 dias depois você tinha um pico de morte que acompanhava isso. Aí depois ele caiu, aí vem o segundo pico. Esse segundo pico a gente já não consegue explicar tão facilmente pelo isolamento social, porque o isolamento social estava em queda. Mas a gente consegue explicar por geografia. Né? A pandemia não chegou no Brasil, em todos os estados, em todas as regiões, ao mesmo tempo. Ela demorou mais para chegar nos estados do Centro-Oeste e do Sul. E essa curva verde aqui são as mortes que aconteceram lá. Esta curva verde aqui se encaixa certinho naquele excedente que está aqui em cima. Isso aqui já tinha sido previsto pelo meu pai, que a gente começou a analisar os dados, a gente achou aquela segunda corcunda, aí ele especulou que poderia ser uma segunda subpopulação. E aí, de fato, quando a gente olhou os dados do Centro-Oeste e do Sul, batia certinho. E, diga-se de passagem, essa curva aqui segue o modelo SR. Agora, o que é interessante analisar aqui é o seguinte. Oi? Esse botão aqui de cima, você consegue ir de cima ou de baixo? Está funcionando ou não, Pazinho? Não está funcionando. Não está funcionando. Tudo bem. Tranquilo. Ok. A gente está vendo aqui, nessa parte de baixo, que tem o isolamento social em laranja, que estava caindo, ele dá uma retomada. E olha o que acontece com as mortes, 40 dias depois. Então, quando houve o excedente aqui, o excedente de isolamento social, houve um excedente de morte. Aí, as mortes foram caindo, deu uma subida, que foi só uma chegada tardia nos estados do Centro-Oeste e Sul, mas continuou a cair. Aí retomou o isolamento social, retomou-se a subida das mortes. Isso daqui são dados do Google Mobility Report. É uma medida baseada em telefonia celular, smartphones, em geolocalização, onde basicamente o pessoal do Google mede quanto tempo as pessoas passam nos diversos tipos de lugar. Estações de trânsito, comércio, supermercado. Aí um desses lugares é residência. E eles dão essa medida em função do percentual de tempo a mais que as pessoas passam na residência. O que esse gráfico aqui está mostrando é, para diferentes níveis de tempo a mais que a pessoa passa na residência, o que acontece com a velocidade das mortes. Porque no eixo vertical, você tem a variação das mortes no período de 24 horas. E o que a gente está vendo aqui é o seguinte, é que quando você passa mais de 15% de tempo a mais em casa, ou como a população faz isso, a velocidade das mortes aumenta 7% ao dia. Isso daqui é uma análise um pouquinho mais atualizada, vai até outubro. Eu estou fazendo um gráfico parecido com o que vocês já viram, né? Tempo. Aqui é tempo a mais na residência, agora usando os dados do Google. E aqui as mortes 14 dias depois. E a gente vê esse padrão, que quando a gente observa, a gente vê que ele corresponde a diferentes trajetórias de morte, em função do tempo a mais passado em casa. E se pode ver que, quando a gente fatia aquela curva, a gente vê claramente que
as pessoas passarem mais tempo dentro de casa significa mais gente morrendo depois. Moral da história, os dados sugerem que isolamento social mata. E a relação é causal, porque é o isolamento social hoje afetando as mortes no futuro. Certo? Isso aqui não é daquelas coisas de correlação, não é causalidade. Nesse caso, é. E tem motivos para isso acontecer. Um deles é o fato de que esse vírus é um vírus altamente contagioso e que se você tentar conter ele na marra por medidas como isolamento, é como segurar fumaça com as mãos. Ele vai escapar entre os dedos. Isso é uma das coisas. Outra coisa é que 2/3 a 7/8 de todas as infecções por Covid acontecem em residências. É só pegar a literatura. O lugar onde teve menos gente pegando Covid na residência tinha 66% dos casos vindo desse lugar. E aí, se você bota as pessoas mais tempo dentro de casa, se você está confinado com pessoas dentro da sua casa, você convive com elas mais tempo e com maior proximidade física. Ou seja, você troca uma maior carga viral se você estiver doente. Você tem um efeito estatístico de aglomerações locais, que é conhecido como efeito de clusters, que pode potencializar muito a expansão. E você pode ter ainda coisas desconhecidas, que expliquem o que aconteceu. Que nesse caso, evocando um personagem do imortal Ariano Suassuna, um personagem do Alto da Compadecida, João Grilo, eu disse, qual é a causa disso? Só sei que foi assim. Isso aqui são possíveis causas. Agora, o que aconteceu, aconteceu. Agora, depois de um certo tempo, o que é importante na pandemia da Covid-19 são as variantes. Isso aqui foi tirado do site da dashboard da rede genômica, da Fiocruz e da GISAID, e esse gráfico aqui complicado mostra a prevalência das diferentes variantes ao longo do tempo aqui no Brasil. E aí, para simplificar um pouco, eu peguei esse rosa, azul e vermelho aqui, e essa parte cinza, e construí tudo uma coisa só, porque eles estão seguindo um padrão mais ou menos semelhante. Então, estou chamando isso aqui de variantes originais. Aí depois você vem a P2, que é a zeta, vem a P1, que é a gama, e a delta aqui embaixo. Usando dados de lá, a gente pode construir um gráfico assim. Esses quadradinhos aqui é porque os dados de lá são desse sistema são mensais. Aí a gente faz uma interpolação por uma curva matemática, que, aliás, é exatamente como eles próprios fazem para produzir esse gráfico. As variantes são importantes porque elas estão associadas a diferentes níveis de mortalidade. As variantes originais, o número médio de mortes por dia era 616. Na zeta, vai para 925, para a gama vai para 1701. E depois na delta cai para 413. E ainda tem a Ômicron, que está circulando por aí, que já apareceu em 38 países, e que até esse exato momento matou 0 pessoas. E aparentemente todos os casos foram leves. A gente consegue enxergar o efeito das variantes na mortalidade nesse gráfico aqui da direita. Essa curva preta são as mortes, certo? E aqui você tem a prevalência das diferentes cepas nas amostras do sistema Fiocruz-GISAID. E a gente pode ver que depois que começam a nascer as variantes, a partir da variante zeta, ou da P2 em diante, você vê que o formato da curva das mortes é deformado pelas curvas das variantes. Então, as variantes, se antes a gente podia explicar o formato dessa curva por isolamento social e geografia, daqui em diante a gente explica principalmente pelas variantes. Elas começam a governar o fenômeno. Só que tem uma coisa, né?
isolamento social e variantes estão relacionados entre si. O Stringency Index é um índice criado pelo pessoal da Universidade de Oxford, que ele avalia o grau de adoção de medidas restritivas por uma sociedade. Então, se uma sociedade não faz nada, e business as usual não faz absolutamente nada na pandemia, o valor desse índice é 0. Se ela fecha escolas, comércio, transporte, fecha tudo, lockdown radical, o valor é 100. Certo? É o índice de stringência, de rigorosidade, assim por dizer, se essa palavra existe. Aqui, nós temos a sobreposição da prevalência das cepas, ou das cepas nas variantes, né? Das variantes, com a curva de stringency aqui em preto. Aí agora vamos fazer uma coisa engraçada. Vamos ver todos os períodos no Brasil em que o stringency caiu 10 pontos ou mais durante uma semana ou mais, e em seguida deu uma subida de pelo menos 3 pontos. Ou seja, isso aqui. Traduzindo em miúdos, vamos pegar agora os períodos no Brasil em que as medidas restritivas foram sendo relaxadas e, de repente, deu uma subida. Isso aconteceu 3 vezes no Brasil até agora. Que são esses biquinhos aí. Em cada uma dessas 3 vezes surgiu uma variante diferente. Na primeira vez surgiu a zeta, na segunda vez surgiu a gama, e na terceira vez surgiu a delta. Parece que essa oscilação das restrições está associada ao surgimento de novas variantes de relevância epidemiológica. E no caso da Ômicron, isso aqui é stringência em Botsuana, de onde veio a primeira amostra da Ômicron, diga-se passagem. E vocês talvez possam observar aqui, a gente teve 2 períodos de oscilação aqui, precedendo a época em que a amostra foi coletada. A amostra que apareceu a Ômicron pela primeira vez. E aí tem umas subidinhas de novos casos que parecem estar associados a isso. Mas tem notícias de que, parece que na Holanda, encontraram uma amostra que seria anterior de Botsuana, que também já teria a Ômicron. Mas isso não é o problema, porque se um mesmo fenômeno acontece em diferentes lugares do mundo, você pode, em diferentes lugares, chegar numa mesma variante, se aquela variante for um ponto de ótimo evolucionário. É um ponto de convergência. Porque, no caso, o que parece estar acontecendo aqui é o seguinte. Ao atingir uma imunidade de rebanho, que é a única maneira onde as mortes e casos começam a cair, é com imunidade de rebanho, ponto. Esta regra não tem exceções. Qualquer jumento em medicina sabia disso. Até 2019. Depois de 2019, só os bons médicos é que sabem. Aí o que acontece é o seguinte, imagine que você está numa situação de imunidade de rebanho, aí os casos e mortes começam a cair. Aí o que é que a sociedade faz? A sociedade começa a respirar um pouco mais. Rapaz, os casos e mortes estão caindo, vamos deixar agora abrir uma casa de shows, vamos deixar pessoas com um certo grau de distância, seja lá o que for. Aí, se nesse momento, com a elevada soroprevalência, as medidas restritivas que estavam em queda, de repente dão uma subida, essa subida impulsiona a transmissão viral. Porque eu já mostrei para vocês como o isolamento social acelera a transmissão viral. Então, você tem um impulso de aparecer mais vírus. Mas você tem esse impulso abafado por uma camada de imunidade de rebanho a uma variante já existente. Então, o que acontece como resultado de tudo isso é que você tem uma pressão seletiva para escape imunológico e vantagens competitivas e acelera-se a evolução viral e surgem variantes mais perigosas. Certo? Esse é o processo que parece estar acontecendo aqui. Então, assim,
Casos e mortes estão em queda no Brasil. Qual é a pior coisa que se pode fazer agora? Isolamento social. Se você fechar agora, pode surgir outra variante. E talvez a gente dê sorte, porque há uma tendência de, quando essas variantes estão surgindo, elas ficarem menos letais. É uma estratégia de sobrevivência do vírus. Certo? Mas eu não quero rolar essa roleta russa. Eu acho que ninguém quer. Bom, agora vamos falar da droga maldita, também conhecida como hidroxicloroquina. Certo? Aquela que aparentemente mata só de você abrir o pacote. Isso daqui, em vermelho, são as mortes por Covid-19 no Brasil. Em azul são as vendas mensais de hidroxicloroquina, de acordo com a Anvisa, porque a venda é regulada, as farmácias têm que informar, etc, etc. Aí vocês talvez estejam percebendo no gráfico que é o seguinte: quando você tem subidas nas vendas de hidroxicloroquina, o que, aliás, tende a acontecer em resposta a casos e mortes, quando os casos e mortes estão aumentando, as pessoas compram mais isso, mas logo em seguida, isso é acompanhado de um período de quedas. A gente vê isso talvez um pouquinho mais claro nesse gráfico na direita, onde os casos estão em azul e as mortes estão em vermelho. E aqui eu botei os lugares onde tinha picos de venda. Aí vocês podem ver que há uma tendência de acompanhar os casos e de a queda das mortes acompanhar os picos de hidroxicloroquina. Certamente a hidroxicloroquina não está matando ninguém, certo? E há espaço aqui para se dizer que ela pode estar salvando vidas. Mas tem mais. Vocês se lembram desse gráfico que eu já mostrei, certo? Onde aqui a gente tem as mortes e as variantes. Aí vocês percebem que aqui tem essa subida grande de mortes, que foi a gama, certo? Que, diga-se de passagem, eu passei uma semana na UTI no hospital, minha esposa passou 47 dias no hospital, 15 dias entubada, por causa dessa danada. Então, muita mortalidade vem daqui da gama. Mas observe uma coisa curiosa. O pico da gama aconteceu aqui embaixo, por volta de maio, junho, alguma coisa assim. Mas o pico das mortes aconteceu antes. Aí vem aquela pergunta: por que as mortes não continuaram a subir? Se a prevalência da gama continuou a aumentar durante ainda algumas semanas. Talvez isso tenha relação com o fato de que esse mês aqui foi o mês de maior venda de hidroxicloroquina na história do Brasil. É mais. Aí vamos ver, mas vamos olhar um pouquinho mais. Vamos olhar alguns estados. Isso aqui é essa é a mesma análise só para o estado do Amazonas. Aí vocês veem que dá uma subida aqui na cloroquina e logo depois uma queda aguda nas mortes. E essa queda aguda é importante pelo seguinte, né? Todo epidemiologista sabe, e epidemiologia é essencialmente estatística aplicada à medicina, mas ele sabe que as mortes tendem a subir mais rápido e cair mais devagar. E essas mortes aqui estão caindo bem rápido, o que é meio esquisito. Isso aconteceu também em São Paulo. Uma queda rápida das mortes, logo depois de uma subida na venda de hidroxicloroquina. No Pará, a subida não foi tão acentuada. Aí a queda foi acelerada, mas essa curva está talvez um pouquinho mais gorda do que as outras. Mas quando a gente vai para o Rio de Janeiro, a venda de hidroxicloroquina aumentou muito pouco, a curva demorou muito mais para cair. Então, Isso aqui nos diz, no mínimo, que cloroquina não faz mal, populacionalmente. As pessoas não estão morrendo no país por causa de cloroquina. E tem outra coisa também, que é o seguinte, é que cloroquina não leva as pessoas não estão usando cloroquina profilaticamente, nem estão se sentindo superpoderosas porque tomam cloroquina para prevenir a doença. Porque aqui eu tenho a venda de cloroquina
E em laranja eu tenho o tempo a mais na residência. E vocês podem perceber que toda vez que aumenta cloroquina, dá uma subida no tempo da residência depois do aumento da cloroquina. O que é consistente com pessoas tomando cloroquina porque estão doentes. E ficam mais tempo em casa porque estão doentes. Elas não estão, como se diz em Pernambuco, se metendo a cavalo do cão e andando por aí, se sentindo vulnerável, porque está tomando cloroquina, hidroxicloroquina profilaticamente. Inclusive, que é até difícil, né, porque é regulado, você precisa de uma receita. É muito provável que ela esteja sendo usada como tratamento. E é provável que esteja funcionando. Aí agora, as vacinas, né? Avaliar o efeito das vacinas não é trivial. Certas contas simples, certos percentuais simples, como, por exemplo, 80% das pessoas que estavam na UTI, não sei de onde, eram de não vacinados. Logo, as vacinas salvam vidas. Esse é um dos raciocínios mais idiotas que você pode fazer. Porque como é que você avalia esse tipo de coisa? Veja só, digamos que esse retângulo aqui seja o conjunto universo, né? Isso é um diagrama de Venn. Então, eu tenho o conjunto de todas as pessoas aqui. Eu posso dividir as pessoas em não infectados e infectados, de uma maneira simplista. Os infectados, eu posso dividir em assintomáticos e sintomáticos. Dentro dos sintomáticos, eu tenho um subconjunto de graves, e dentro dos graves, eu tenho um subconjunto de mortos. Para cada uma dessas categorias, eu posso ter vacinados e não vacinados. O que nos dá esses 10 números aqui. E isso aqui é uma visão simplista, simplória até. Por quê? Porque existem os parcialmente vacinados. Então, eu podia subdividir aqui em 3, na verdade. E eu poderia querer não só pegar graves, podia dividir, foi internado ou não, foi para UTI ou não, teve suporte ventilatório ou não. Mas mesmo fazendo essa avaliação ridiculamente simples, eu tenho 10 números diferentes, que primeiro, ninguém está medindo todos esses 10 números, eu sei porque eu procurei. Então, muitas dessas quantidades são desconhecidas. Aliás, principalmente os assintomáticos infectados. Esse aí ninguém tem a menor ideia de quantos ou quem eles são. Outra coisa é que esses valores não são estáticos. Esses números mudam com o tempo. E outra coisa é que uma causa requer tempo para produzir um efeito. Então, quando você analisa que relação existe entre uma coisa como vacinar e mortes, você tem que dar um período de tempo para que isso aconteça. E não existem interações instantâneas à distância, né? Isso é a síntese da teoria da relatividade de Einstein e se aplica, aqui no caso, epidemiológico. E aí, quando as pessoas vão avaliar isso, vou pular esse slide mais rapidamente para não ler, mas só para... Opa! Como é que... aqui. Mas as pessoas também cometem vários erros lógicos e matemáticos quando vão avaliar essa situação. Por exemplo, o percentual de vacinados entre os doentes é um número completamente diferente do percentual de doentes entre os vacinados. E esses números não podem nem devem ser confundidos, embora o sejam regularmente pela imprensa. Você tem que levar em consideração as datas de vacinação e as datas de doença e morte. Você não pode fazer análises dessas com dados acumulados. Alguém tem algum fetiche? Dados acumulados são importantes para algumas análises, mas o pessoal tem um fetiche de pegar vacinação. Vamos ver as doses acumuladas de vacina. As doses acumuladas de vacina são uma grandeza matemática que, por artificialismo, é uma variável sempre crescente. Então, ela vai se correlacionar positivamente com qualquer coisa que esteja crescendo e negativamente com qualquer coisa que esteja caindo. Então, estamos agora, por exemplo, num ciclo de ascensão de manchas solares no Sol, ciclo de 11 anos. Se você pegar dados de manchas solares e correlacionar com vacinas, vai dar uma correlação alta. Mas isso não significa que vacinas causem manchas solares. É só porque quando você está pegando uma variável acumulada, ela sempre cresce.
Aí, se você correlacionar com alguma coisa que sempre cresce ou sempre cai, você vai encontrar uma associação. Associação é essa que nada significará. Agora, com relação à eficácia das vacinas, se a gente pegar os trabalhos publicados, as bulas dos fabricantes e assim por diante, o que as pesquisas parecem dizer é, olha, essas vacinas salvam cerca de uma pessoa a cada 80 ou uma pessoa em cada 150, dentro dessa faixa. Um de cada 80, 150 vacinados iria morrer, mas graças à vacina não morreu. Certo? Isso é o que eles dizem. Eu isolei aqui esses 115, porque 115 é o ponto médio entre 80 e 150. Na prática, fica mais perto do 150, porque você está vendo a relação de 1 sobre, né? Mas eu vou deixar esse 115 como sendo um valor típico de vacinas para fazer umas simulações. O que esse gráfico está mostrando é a relação entre a quantidade de pessoas que você imunizou por completo, dose única ou 2 doses, dependendo de qual a vacina, e quantas vidas você salva de acordo com isso. NNV é número necessário de vacinar. É uma variante do NNT, né, número necessário a tratar. Que é uma sigla boa, porque em inglês é exatamente a mesma sigla. Aí tem o seguinte. Este gráfico aqui, a linha azul, mostra a curva suavizada das mortes por Covid-19 no Brasil. Certo? Aí, quando você olha para essa curva de morte, em relação a vacinas, você tem 2 hipóteses. Uma delas é, está vendo essas mortes que aconteceram aí? Muito pior teria sido se não vacinasse. O que quer que tenha morrido agora, a quantidade de mortes sem a vacina seria gigantesca. Aí, quão gigantesca seria isso? É só a gente somar aos mortos 1 sobre 115 vacinados. Aí surge a curva vermelha. Mas existe outra hipótese. Você pode dizer, olha, a curva azul mostra as mortes deram uma subida depois que as vacinas vieram, e essa curva azul é muito mais morte do que deveria existir se as vacinas funcionassem. Aí, nesse caso, você está dizendo que se as vacinas funcionassem, a curva deveria ser verde, e, na verdade, ela foi azul. E, consequentemente, as vacinas não funcionam. Aí vem, qual dessas 2 hipóteses é mais plausível? Bom, a curva vermelha implica uma quantidade de mortes que colocaria o Brasil no primeiro lugar do mundo em mortes por milhão, disparado na frente do Peru, por exemplo. E tudo isso teria sido eliminado antes mesmo que o Brasil chegasse a 50% de imunizados. Essa quantidade de mortes não é verossímil. Você dizer assim, olha, a gente estava aqui e, de repente, as mortes iam dar uma subida gigantesca por algum motivo, no caso a gama, sabe o quê? Aí ia morrer 3, 4 vezes a mais do que já morreu. E as vacinas salvaram tudo isso. E, por algum motivo, o Brasil seria o país com maior letalidade por Covid-19 do planeta, estando mais do que o dobro do segundo colocado. Não soa verossímil. Outra coisa que acontece aqui é o seguinte, esse gráfico já foi mostrado aqui antes, eu fico envaidecido toda vez que alguém cita esses gráficos. A doutora Gadélia citou esses gráficos aqui. Aqui você tem em colorido as doses de vacina, em preto você tem as mortes, certo? Para facilitar isso, a visualização, vamos olhar para o lado de cá. Eu peguei só a curva da imunização completa, certo? Segunda dose ou dose única. E eu ajustei a posição da curva das mortes para 2 semanas depois. Por quê? Porque a vacina, é aquela história, se a vacina funciona, ela não funciona que você bota a agulha no braço e antes mesmo da agulha sair do braço você já está imunizado. Não. Você tem que esperar 14 dias. Então, significa o seguinte, se as vacinas funcionam, quando você vacina mais num dia futuro você vai ter menos gente morrendo. Porque se isso não acontecer, por que diabos você está vacinando? Este é o único motivo de ser da vacina.
Agora, será que isso aconteceu? Bom, aqui estão as subidas e descidas, em linhas gerais, da vacinação, e aqui estão as subidas e descidas da morte. E, para facilitar ainda mais a visualização, vamos pintar de verde aqui os períodos em que houve crescimento da vacinação. Se as vacinas funcionam, então toda vez que a linha verde sobe, a preta tem que descer. Ao mesmo tempo, né? Porque eu ajustei para 14 dias depois. Aqui não aconteceu. Aqui teve uma subida na vacinação, mas as mortes continuaram a subir. Não foi por causa da vacina, porque elas já tinham começado a subir antes. E continuaram a subir depois. Aqui, aí você já tem uma subida da vacina e uma queda das mortes. Só que a queda das mortes começou 2 semanas antes da vacinação. Ou melhor dizendo, no caso, das mortes futuras, né? Como é 14 dias, então significa que você teria que acreditar que as mortes começaram a cair no exato momento que a vacina foi feita. E a gente já determinou que isso não acontece. Então a gente está vendo que às vezes essas curvas se alinham e às vezes elas não se alinham. Há uma relativa independência entre essas duas curvas e não dá para você sincronizar os períodos de vacinação e as mortes 14 dias depois, dizendo que houve um efeito redutor por causa das vacinas. Mas isso vai ficar bem mais claro agora. Esse gráfico aqui da esquerda relaciona vacinas, o tempo correndo nessa direção, e mortes por Covid-19 14 dias depois. Mas essa curva tem um conto de fadas. Tem uma história da carochinha. Eu artificialmente acrescentei na fórmula aqui, numa fórmula matemática aqui, uma vida salva a cada 115 imunizações. Então isso aqui não é o que aconteceu, isso é o que deveria acontecer. Aí, os dias têm esse padrão que pode ser representado por esse plano, e vocês podem ver que esse plano está caindo aqui para a direita. Aí, este gráfico sugere que mais vacinação, menos mortes. E o tempo não é tão importante quanto a vacinação. Mas, como eu disse, isso é uma ficção. O que acontece é analisar os dados sem aplicar a fórmula nenhuma, simplesmente vendo o que foi que aconteceu. Aí dá isso aqui. Aí você tem uma situação oposta aqui. Aqui o tempo é tudo. As mortes caem com o tempo. Mas elas são independentes da quantidade de vacinação. Se vacinar muito ou pouco, não faz diferença para a quantidade de morte. Se você pegar dados do Our World in Data e pegar dados mundiais de imunização completa e mortes 14 dias depois, para fazer a mesma análise, aí lá vamos nós. As subidas e descidas da vacinação, as subidas e descidas das mortes, os períodos de crescimento e queda, e dá para ver que nem sempre você tem um alinhamento perfeito entre as vacinas e as mortes. Parece que cada uma está fazendo a sua coisa independente da outra. Se a gente fizer aquela mesma análise, primeiro a artificial, aplicando a fórmula, aqui está o que aconteceria no mundo se as vacinas funcionassem na razão de uma vida salva a cada 115 inoculações. Mais vacinas, menos mortes, e o tempo influenciando pouco. Mas o que foi que aconteceu no mundo mesmo, fora da ficção, foi isso aqui. Aqui aconteceu uma coisa que é um pouco pior do que no caso do Brasil, porque não apenas a curva está inclinada para cá, com o tempo sendo muito importante, mas você tem uma inclinaçãozinha para a esquerda, certo? Isso sugere que mais vacinas, mais mortes por Covid-19. Não sei se eu posso dizer que as vacinas estão matando por Covid-19 no mundo só com base nisso. Isso é só uma coisa muito preliminar. Mas certamente não estão salvando. Certo? Esse aqui é o ponto. Certamente não estão. Como, aliás, no Brasil também não estão salvando. Isso aqui é
do dashboard do Johns Hopkins, onde você tem vacinas, mortes e casos por semana. Aqui eu desloquei as vacinas em 2 semanas para poder fazer aquele ajuste de tempo. É por isso que aquelas 2 barrinhas no final estão ultrapassando, é de propósito. E aqui você tem as subidas e descidas das vacinas, as subidas e descidas dos casos e as subidas e descidas das mortes. E aqui a gente pode ver que casos e mortes até que se acompanham, se espelham razoavelmente bem, o que faz sentido. Vacinas é que não tem nada a ver com isso. Agora lembrem-se, né? Dizer vacina funciona necessariamente significa dizer que a curva verde controla as outras 2 curvas. E isso não está acontecendo. E tem vários motivos pelos quais isso poderia não acontecer. A gente tem vacinas desenvolvidas em tempo recorde, tecnologias inéditas e pouco testadas, tem estudos que saíram já no Lancet. A Ruth se lembra da citação exata do estudo que foi ela que achou que as vacinas não reduzem a transmissão da doença. As vacinas geram imunidade de curta duração, né? Daí 3ª, 4ª, 5ª, 18ª, 23ª dose. A população pode já ter uma elevada soroprevalência, que bagunça muito o efeito das vacinas. O SARS-CoV-2 pode ter um bocado de mutagenicidade. As vacinas podem ter uma toxicidade inesperada, como muitas pessoas apresentaram aqui, usando argumentos bem sólidos. E podem ter fatores ainda desconhecidos. Mas, de novo, não sei como é que foi, só sei que foi assim. Vacinas não funcionam. Ou, pelo menos, elas estão na defesa. Eu não tenho que mostrar que vacinas não funcionam, agora alguém tem que mostrar que elas funcionam. Este gráfico aqui é uma síntese, ele vai ser complementado com animação, mas ele é a pandemia num slide só, certo? É uma tentativa de mostrar tudo o que aconteceu, que atende aquele objetivo inicial de explicar o formato dessa curva vermelha. Então aqui nós temos essa curva vermelha, que são as mortes. Em verde, nós temos a previsão do modelo SR, aquela que meu pai fez, baseado nos primeiros dias da pandemia, antes do isolamento ser praticado, etc. Em azul, nós temos aquele índice de stringency, aquele índice de adoção de medidas restritivas. Essas barras aqui azuladas são as épocas em que houve aumento na venda de hidroxicloroquina. E, para não dizer que não falei das vacinas, a vacinação começou aqui. Aí, o que aconteceu da pandemia no Brasil, na curva das mortes? Aconteceu o seguinte: primeiro, nós tivemos um excedente de mortes aqui, devido a uma alta do isolamento. Deu aquele pico de isolamento social, gerou uns 13%, 15% a mais de mortes. Mais ou menos por aqui, a pandemia começou a chegar nos estados do Centro-Oeste e do Sul. Aí a curva começou a ficar um pouquinho acima do modelo SR por aqui. Mas ela deveria subir e reencontrar a curva mais embaixo. Mas antes que isso pudesse acontecer, surgiu a P2, que é a variante Zeta, por causa daquela descida e subidazinha do isolamento social. Mas, apesar disso, as mortes continuaram a cair, ainda que acima do esperado, mas fazendo uma curva paralela ao esperado. Mas aí, de repente, surgiu a gama. Aí as mortes começaram a subir de novo. E aí as mortes começam a ter um padrão complicado aqui, né? Que maluquice é essa? Essa maluquice são 3 variantes lutando pela supremacia. As variantes originais, a zeta e a gama, disputando o mercado das pessoas, assim por dizer. Aí você tem essa oscilação. O que é que acontece aqui? Aqui é quando a gama ganha. E ela passa dos 50%. Aí as mortes vão lá nas alturas.
Eventualmente as mortes param, inclusive pela própria mortalidade, né? Porque uma aula que eu tive com meu pai no aeroporto há semanas atrás, uma pandemia só para quando acabam os infectados. Uma epidemia só acaba quando isso acontece. Se você tem uma alta mortalidade, os infectados morrem mais rapidamente. Então isso faz com que você tenha aquela parada lá em cima e essa queda relativamente rápida. Aí aqui você tem uma interrupção no processo, porque surge a delta. E a delta dá uma subidinha nas mortes, porque embora ela seja menos letal, ela é muito mais contagiosa do que a gama. Então o valor esperado aumenta, como se diz em estatística, quer dizer, você mata uma fração menor de uma quantidade maior de pessoas. Mas esse efeito dura pouco, porque a gama já matou muitos infectados. E a delta em si, ela é menos letal. Então, à medida que ela vai se tornando cada vez mais prevalente, as mortes vão caindo. E é claro, naqueles períodos, a todos aqueles períodos de elevação do consumo de hidroxicloroquina, se fizeram acompanhar de quedas nas mortes. Então, conforme prometido, aqui está a curva das mortes no Brasil ao longo do tempo e o motivo pelo qual ela tem cada uma daquelas reentrâncias e quais foram as forças que atuaram. Pelo amor de Deus, não confiem em mim. Verifique por conta própria. Todos os dados são abertos. Qualquer pessoa do planeta pode verificar. Se eu disser 2 mais 2 é igual a 4, não estou certo porque eu sou lindo e maravilhoso. Eu estou certo porque 2 mais 2 é igual a 4. E eu só quero estar certo por esse motivo. Tá? Quem eu sou é irrelevante. O que interessa é o que eu estou dizendo. Agora, tem uma coisa triste que é o seguinte, né? A gente teve 616 mil mortes no Brasil até agora de Covid-19. A gente só precisava ter tido 171, que é aquela da curva SR e aquele pedacinho a mais que foi a demora para chegar no centro-oeste e no sul. Veja bem, eu já acharia isso já muito. Ia querer diminuir, obviamente. Qual é o número que eu queria? 0, como todo mundo. Mas isso aqui é uma coisa. Mas a gente se meteu a querer controlar a pandemia, principalmente com o isolamento. Aí criamos esse excedente, depois criamos as variantes, e como resultado disso, aumentamos as mortes em 3,6 vezes. E para não dizer que eu não falei das máscaras, muito rapidamente, para encerrar, muita gente fala que as máscaras são extremamente importantes e necessárias para o controle da pandemia, mas se você procurar a literatura, e eu fiz isso, e quando eu digo procurar literatura, não é fazer uma porcaria de uma meta-análise da Cochrane, quando você comete a brilhante proeza de analisar 1.500 artigos sem ler nenhum. Eu li dezenas e dezenas de artigos sobre isso, a literatura é mista. Agora, dentro dessa literatura mista, a melhor evidência diz que máscaras não funcionam. Uma dessas evidências é essa daqui, o estudo dinamarquês, o famoso estudo randomizado controlado, certo? Para o uso de máscaras com mais de 4 mil pessoas, que não encontrou diferença na incidência de Covid-19 ou de infecção viral de qualquer tipo. Esse estudo foi muito criticado pelo poder estatístico e outras coisas. Quem quiser, eu tenho uma apresentação e uma dissecação completa desse estudo. Já fizeram 13 críticas diferentes, eu cataloguei. Mas aqui o pessoal mais reclama é o poder estatístico é pequeno. Esse estudo não tem poder estatístico para detectar diferenças menores do que 50%. Então, se as máscaras protegerem, por exemplo, 40%, isso não vai aparecer. Aí tem um truque estatístico que você pode fazer. O truque estatístico é, pegue todas as comparações do estudo de mascarados e não mascarados, pegue o valor P e divida por 2. É como se você estivesse trabalhando com um estudo com o dobro do poder estatístico. O problema é que mesmo que você pegue todos os valores P do estudo e divida por 2, ainda assim você não tem nenhuma diferença, nem ao menos marginalmente significativa. Todas as diferenças têm um P maior do que 0,10. Certo? E se você subdividir por homens e mulheres, pessoas que usam ou não óculos que protegem a mucosa
na visão, se você dividir entre as pessoas que usaram máscaras rigorosamente, aqueles que foram mais relaxados, por nível educacional, por localização geográfica, que o estudo fez tudo isso, nenhum desses subgrupos tem diferença, e se você dividir os valores de P de todas as comparações, também não tem nenhuma diferença, se você dividir por 2. Então, esse estudo sugere que máscaras não funcionam. E aqui estamos falando da N98, que é que foi usada. Tem esse outro estudo aqui, que algumas pessoas, por motivos que me fogem à compreensão, estão dizendo que é uma evidência de que máscaras funcionam. É o estudo de Bangladesh, esse é mais recente. Foi feito com mais de 300 mil pessoas na Índia. É chamado cluster randomizado, porque a randomização foi feita por vilas e não por indivíduos. Então, você está randomizando os grupos. Eles fizeram um programa de distribuição, conseguiram aumentar o uso de máscaras de 13% para 42%, o que já é um fracasso. Porque significa que você quer que as pessoas usem máscara, você dá máscara para as pessoas, e o resultado é que menos da metade das pessoas usam máscaras. Só aí já é um fracasso. Agora, aqueles que usaram máscara, se a máscara fosse de pano, não tinha nenhum efeito protetor. Se a máscara fosse uma máscara cirúrgica melhorzinha, o efeito foi de 11% em risco relativo, 0,1% em risco absoluto. E esse estudo ainda comete alguns pecadinhos, como, por exemplo, só 40% da amostra realizou o exame de sangue. Eles não checaram se haviam casos pré-existentes. Uma boa parte dos casos podem ter iniciado já antes do estudo ser feito. Não houve avaliação de severidade da doença e nem houve controle por escolaridade e renda. Que, aliás, pesquisas com seres humanos, onde você não controla por escolaridade e renda, é uma pesquisa que não presta. Esta regra não tem exceções, em nenhum contexto. Você tem que controlar isso de alguma maneira, nem que seja para dizer, fiz só com mulheres que tenham ensino médio. Ok, você controlou. Mas aqui a escolaridade de renda ficou ao Deus dará. Então, consegue-se pouco segmento ao uso de máscaras. As máscaras de pano, que é de longe é o que todo mundo mais usa, não funcionam. E as cirúrgicas têm um impacto ridiculamente pequeno. E esse impacto que tem ainda é incerto por causa das limitações do estudo. Então, para mim, isso é mais uma evidência contra do que a favor. Tem vários motivos para essas coisas todas terem acontecido. Como eu já disse, a maioria das infecções acontece em casa, quando você não usa máscaras. O SARS-CoV-2 é transmitido principalmente por aerosol e não por gotículas. E por aerosol, estou me referindo a partículas de até 0,25 micra, que tem poder de contaminar. Esse estudo já saiu. Ela acumula umidade e patógenos, que é só uma maneira muito sofisticada de dizer que isso aqui é nojento. A maioria das máscaras é usada de maneira inadequada e é mal mantida, né? Com toda honestidade, qual foi a última vez que você lavou a sua máscara? Por exemplo. Agora, isso eu estou falando de uma sala de pessoas com nível de escolaridade muito alto e formação médica e tudo mais. Imagine na população em geral. Agora, esse daqui, esse eu tenho que mostrar que eu adoro esse estudo. Que esse estudo corrobora, é uma corroboração independente de quase tudo que eu falei aqui. Ele saiu no Lancet, um grupo daqueles bem grandes no Lancet, que faz parte, inclusive, o infame Neil Ferguson, do Imperial College de Londres, é um dos autores. Ele mostra o seguinte: para ao longo de um certo período, a quantidade de hospitalizações por Covid-19, que é o vermelho, e mortes em excesso, que é o azul. Aí eles analisaram esses números e botaram aqui as datas de vários eventos importantes. Isso acabou sendo um quase experimento. Primeiramente, as máscaras que a gente estava falando, é o seguinte: se a partir desse dia se disse todo mundo tem que usar máscara, então as mortes estão fazendo isso, aqui elas estão em queda. Se as máscaras funcionam e as mortes estão fazendo isso, o que é que deve acontecer com as mortes, com as máscaras? Elas deveriam cair ainda mais, né? As máscaras deviam ajudar a diminuir as mortes. Mas elas fazem o contrário. Porque se a gente projetar a curva de hospitalizações e de mortes em excesso,
a gente vê que o que as curvas fizeram foi aplainar. E, por coincidência, isso aconteceu quando as máscaras passaram a ser usadas. Não vou afirmar que as máscaras aumentaram as mortes, mas certamente elas não reduziram. Agora, esse estudo tem outras coisas. Por exemplo, você tem um período de um lockdown aqui e outro lockdown aqui, que não impediu um aumento na quantidade de infectados. Na verdade, logo depois do lockdown, houve um imenso aumento na quantidade de infectados. O que, aliás, pode ter sido até causal, como eu já mostrei antes. Mas você pode olhar assim, por exemplo, mas espera aí, Bruno, aqui nesse segundo lockdown, as mortes já estavam subindo, as hospitalizações, pelo menos, já estavam subindo antes do lockdown. Eu digo, Só que, se você olhar no Google, no primeiro lockdown as pessoas ficaram mais tempo em casa, coincidente com a primeira ordem do lockdown. Mas aqui, as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa antes do lockdown ser ordenado. E tem outra coisa também, né? Se tem 2 períodos de lockdown, é porque teve um período que o lockdown foi suspenso. Que é aqui. Aí suspenderam o lockdown. Meu Deus, o que aconteceu? As mortes aumentaram, os hospitais ficaram entupidos. O que é que aconteceu? Absolutamente nada. Aqui. As chuvas ficaram paralelas. E também não aconteceu absolutamente nada com as eleições locais e com a abertura dos locais de entretenimento. E ainda por cima, houve uma ressurgência dos infectados, apesar de uma soroprevalência que superava 67%, que era o limiar de imunidade de rebanho calculado por esse grupo. Eles próprios disseram, ó, limiar de rebanho é 67%, eu acho que chegaram a soroprevalência de 75%, mas aí surgiu isso aqui depois do lockdown. Eu adoro esse estudo, porque ele confirma tudo que eu estou dizendo, e eu não tive nada a ver com ele. Se os autores desse estudo entrarem aqui dizendo, Bruno, você está completamente errado, quem vai estar errado são eles, que não importa o que eles dizem, os números deles gritam. Certo? E a opinião deles é irrelevante. Porque 2 mais 2 se é igual a 4 ou não depende da opinião. E a Gão está lá. E aqui eu vou bem rápido, porque já estourei meu tempo, só para mostrar que isso aqui não é uma epidemia. O Brasil não é um país uniforme. Tem lugares que teve mais mortes e outros menos. Do Maranhão para o Rio de Janeiro, que são os extremos, se dá uma diferença de mais de 3 vezes. Uma coisa que parece influir nisso é a temperatura. Se você plotar aqui a temperatura média na capital do estado e mortes por cada 100 mil habitantes naquele estado, a gente conta esse padrão aqui, onde a gente vê o seguinte, né? Se eu botar o ponto de corte em 24 graus, e outro ponto de corte aqui em 275 mortes por cada 100 mil, eu descubro que eu posso prever, com uma boa margem de precisão, quais são os estados que vão ter mais mortes ou menos mortes. Com a sensibilidade de 78% e a especificidade de 89% e com um resultado estatisticamente muito significativo. Os lugares mais frios têm mais mortes do que os lugares mais quentes. E diga-se de passagem, vejam aqui o Maranhão, quente, e o Rio de Janeiro, mais frio. Certo? É uma das causas, mas não é a única, não. Parece que Covid é doença de rico. Pelo menos os estados mais ricos têm mais mortes por Covid. Mas, obviamente, se todo mundo está vendo aquele pontinho lá do Distrito Federal, o Distrito Federal é um outlier, né? Porque, para começo de conversa, não é exatamente um estado, embora seja uma unidade da federação. E ele está separado do resto. Então, vamos tirar. Você ainda tem o mesmo padrão. Quanto maior o PIB per capita no estado, mais mortes por Covid-19. Então, temperatura influi, mas parece que renda per capita também influi.
Raça parece influir. Se você tiver mais brancos, morre mais gente. Se tiver mais negros, morre menos gente. Amarelos e indígenas não parece ter relação. A parte dos indígenas é interessante porque se fala num holocausto indígena, alguma coisa assim e tal. Não estou vendo muita evidência disso aqui não, mas tem que fazer umas análises à parte. Mas isso aqui sugere que não. Mas essa questão racial, muito provavelmente, aí eu vou quebrar minha promessa e fazer um palpite. Eu acho que não deve ser genético. Provavelmente é socioeconômico. Que existem disparidades raciais em questão socioeconômica. Os brancos têm mais dinheiro do que os negros, é conhecido isso. E a gente já viu no gráfico anterior que o PIB per capita tem relação. Então, talvez seja isso. Oi? É o Sol. Uhum. Pode ser. Isso que o senhor falou é uma possibilidade, mas tem outras possibilidades também, certo? Como eu disse, não sei como é que foi, eu só sei que foi assim. Mas isso aqui seria a explicação mais simples. Isso aqui é uma visão multidimensional. Esse é um diagrama muito difícil de fazer, mas facílimo de interpretar. Cada ponto aí é uma variável. Os pontos mais próximos são variáveis mais associadas. Os pontos mais distantes são menos associadas ou até negativamente associadas. Aí o que eu estou vendo aqui é morte por Covid-19. Aí o que acontece é o seguinte, é que essas variáveis, nesse retalho daqui, tem a ver com mais mortes. Então aqui está o nosso PIB per capita, que a gente já viu, fração de brancos, que a gente também já viu, mas expectativa de vida, que talvez seja uma consequência do PIB per capita, os idosos, que pode ser uma consequência da expectativa de vida, quantidade de voos diários, que pode ser uma consequência do PIB, população, que pode ser simplesmente atraída pelo PIB, e uma densidade populacional que vem da mesma causa. Agora, relacionados a menos mortes, nós temos fração de negros ou pardos, temperatura média mais alta na capital. Isso aqui é a fração do auxílio que eles receberam do governo para a Covid-19, expressa em fração do PIB do Estado. Então, recebeu mais dinheiro, teve que receber mais ajuda. São todos indicativos de pobreza. E também, é claro, ter demorado mais para começar. Essas coisas aqui do meio são neutros, não vai nem vem. Então, fração de indígenas, fração de homens e mulheres, fração de população na capital, índice de Gini, distribuição de renda, nada disso influi. Portanto, quais são as conclusões que a gente chega? Bom, primeiro, o isolamento social não apenas é ineficaz contra a pandemia, mas também aumenta em muito as mortes. Segundo, as inoculações realizadas no Brasil não produziram o efeito vacinal desejado em termos de salvar vidas. O uso da hidroxicloroquina certamente não aumentou o número de mortes e muito provavelmente reduziu ele substancialmente. No Brasil, a hidroxicloroquina tende a ser usada mais como tratamento do que profilaxia. A melhor evidência disponível aponta para uma ineficácia de políticas de uso generalizado de máscaras a um custo elevado, porque máscaras não são de graça. Eu me lembro que eu estava fazendo uma apresentação para o CONEP, não, esqueci, Ruth lembra, estava fazendo uma apresentação no Ministério da Saúde, e aí a reunião foi interrompida porque o secretário executivo pediu desculpas, teve uma emergência, e disse que é o seguinte, faltou verba em vários hospitais aqui para comprar máscaras para o pessoal da equipe de saúde, porque o preço das máscaras tem aumentado mais de 4 vezes. Isso é um prejuízo à saúde bastante sério. A dinâmica da pandemia nas unidades da federação varia segundo as circunstâncias locais de natureza social, econômica e até climática. Minhas recomendações seriam: usem esses achados para planejamento e tomada de decisões, todas aquelas pessoas que têm poder e autoridade para isso. Eu sugeriria a criação de um mecanismo institucional, público ou privado,
que permita a atualização e expansão dessas análises, pegando essas fontes abertas que estão por aí e fazendo mais uso delas. A gente mal arranhou a superfície, porque um pequeno conjunto de gato pingado só pode fazer até um certo ponto, mas tem muito mais para ser tirado desses dados e de vários outros. E a cada 2, 3 semanas a gente fica querendo atualizar a base de dados, que é a base do trabalho. E talvez até se pudesse usar esse mecanismo para outras coisas que não fosse apenas saúde, e até relacionar com outras coisas, com educação e etc. Pronto, era isso. Eu tenho certeza que eu extrapolei demais o meu tempo.